Fala galera, tudo bem? Sou o professor Lucas Mion, da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Sou responsável pela modalidade Canoa Polinésia e hoje eu vou estar dando continuidade numa série de vídeos que eu venho trabalhando desde o início dessa forma das videoaulas, que são temas que a gente dificilmente abordaria nas aulas práticas. Hoje é a nossa aula de número 18 e eu vou estar falando um pouco sobre as provas nacionais, que eu considero mais importantes, né, as mais antigas, e dar um pouco mais de ênfase nas provas também que estão crescendo na atualidade. Bom, então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre as provas nacionais, né? E vou começar explicando um pouco sobre essa marca que está aqui em cima, Vá para o Brasil, que foi criada há 2 anos atrás, em parceria da CBVA com a empresa Eco Outdoor, que é a mesma empresa que organiza o Aloha Spirit, e eles criaram uma marca para fortalecer o Campeonato Brasileiro, o Circuito Brasileiro de Vá. São parcerias desse tipo que têm feito o nosso esporte crescer e se expandir. Então, já é uma coisa legal para a gente estar ciente do que são as provas nacionais. Então, as provas oficiais, né, como a gente já estudou nos outros vídeos, elas são as provas que são divididas nas categorias, desculpa, nos níveis regional, nacional e internacional, né? E dentro do circuito nacional, né, que vamos colocar assim, que é o mais importante, vamos assim, que serve como classificatório para outras competições, por exemplo, ele se divide no campeonato de clubes e no campeonato individual. E também se subdivide em campeonatos de maratona, né, ou seja, campeonatos de longa distância, que a gente também já estudou em outros vídeos, e no campeonato de sprint, que iniciou no ano passado, né, que teve o primeiro campeonato brasileiro de sprint, que serviu como classificatório para o Mundial, que seria no Havaí agora em agosto desse ano, né? Inclusive, essa foto foi lá desse campeonato que ocorreu na praia de São Francisco, em Niterói. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente, né, o que eu venho falado nos outros vídeos sobre a demarcação das raias, a questão das bandeiras, o design da canoa, né? Então, agora indo para os outros tipos de prova, né, que são os desafios que eu falei lá num vídeo lá atrás, que não são provas oficiais pela Confederação Brasileira, mas são provas bem interessantes, né, principalmente pelo trajeto, né, pela energia que é a competição, né, realmente o nome desafio já fica bem claro do que pode ser esse tipo de competição. Então, o mais antigo, acredito que seja a Volta à Ilha de Santo Amaro, que esse ano foi a sua 17ª edição. Então, desde 2003, lembrando que a canoa está no Brasil desde 2000, então desde o início já é um campeonato bem consistente. É um campeonato de 75 quilômetros em canoas de OC6 predominantemente, com 9 remadores em revezamento com um barco de apoio, né? Nas últimas edições, ocorreram mais de 30 equipes. E uma coisa legal desse campeonato é que ele tem duas condições, né, ou às vezes até mais, dentro da mesma competição. Então, a gente tem a parte do mar, que às vezes pode estar com pouca onda, com muita onda, num lugar batendo mais, outros menos. E o manguezal, que é sempre água flat, né, sem onda, mas pode estar maré secando, maré enchendo, pode estar muito raso, enfim, são coisas que trazem para essa competição um desafio realmente bem interessante. Então, aqui é uma foto das últimas edições, né? Bem legal essa cena aérea das canoas lá na Praia de Santos. Então, aqui a gente pode ver numa carta náutica a Ilha de Santo Amaro, né? Se vocês perceberem, ela tem o formato de um dragão.
Então, aqui a parte azul é basicamente a área que a gente percorre dentro dessa competição. Então, aqui a gente tem um cartaz do evento, né, que é entregue para os participantes lá no dia. E ele mostra aqui o plano A, que é dar a volta saindo de Santos, sentido a parte de fora, né, do Guarujá, sentido Bertioga, entrando pelo canal e terminando no Porto de Santos, já saindo ali na Praia da Aparecida. Então, essa é uma prova de revezamento, né? A cada tempo determinado por cada equipe, trocam 3 remadores ou menos, né? E dessa forma, as estratégias dentro da competição são muito importantes. Então, aqui a gente consegue perceber o número de canoas, né? Então, é uma prova bem competitiva. Mesmo as canoas não sendo da mesma categoria, sempre rola aquela disputa, né? Por posições, enfim. Todo mundo quer chegar na frente, né? Outra prova desse formato, que é um pouco mais recente, né? É a volta de Ilhabela, que nada mais é do que o nome já diz, né? Que é a circunnavegação de Ilhabela, da ilha principal do arquipélago de Ilhabela, que na verdade são mais de uma ilha, né? Então, só a ilha principal, que dá 90 quilômetros aproximadamente essa volta. Já foram 4 edições, né, desde 2015. Também é uma prova feita em revezamento com barco de apoio, em OC6 predominantemente, mas nas últimas edições entraram a V3, OC1, V1 e Surfski também puderam participar. Na OC6 são 12 remadores, revezando o time inteiro a cada intervalo de tempo. Na V3, são 6 remadores, revezando de 3 em 3, na equipe inteira também. E nos barcos individuais são 3 remadores, então eles vão se revezando de 3, cada um, 2 fica descansando, né? E um vai remando. É uma prova bem interessante também, ela começa no canal de São Sebastião, né? Em Ilhabela, numa parte que normalmente é flat, às vezes com um pouco de vento pode estar mais grosso, mas a parte de fora é bem, vamos dizer assim, selvagem, questão de ondulação, bem para fora, né? A gente está falando aí de mais de 30 quilômetros para fora da costa. Então, a gente encontra condições ali bem adversas, né? Tem bastante pedra, o vai e vem das ondas ali atrapalha bastante a navegação, né? Não atrapalha, dificulta, né? A navegação, então, isso é importante as equipes estarem bem treinadas nesse quesito, né? Então, aqui mais um mapa, né? Como eu falei, a Ilhabela ela é mais de uma ilha. Então, aqui a gente tem a ilha principal. À direita, a gente tem a Ilha dos Búzios e a Ilha da Sumítica. E fora desse mapa aqui, que não dá para ver agora, tem a Ilha da Vitória, que também faz parte do arquipélago da Ilhabela. Aqui a gente vê uma largada das últimas edições, bastante canoas. Se não me engano, foram em torno de 25 canoas nas últimas largadas. Aqui a gente teve o prazer de participar em 2017 e a gente conseguiu chegar em segundo colocado na categoria masculina, foi bem legal. Então a gente conseguiu que o nome de Ubatuba estivesse no pódio. Outro evento que cresceu bastante nos últimos anos é a prova Travessia de Salvador para Morro de São Paulo. Também já foram 4 edições. Nesse campeonato são 60 quilômetros de travessia sem revezamento. Então, mesmo o time que começa, ele tem que terminar. E aí a estratégia é de alimentação e hidratação durante a própria prova, né? Nessa prova podem participar OC6, OC1, V1, Surfski e Paddleboard, que também é bem forte lá na Bahia. Então, aqui lá em cima, a gente consegue ver Salvador, né, escrito grande, e indo com o olhar mais para o centro,
a gente vê Morro de São Paulo. Então, uma travessia bem grande, aí pensar que esse mapa está numa escala alta, né? Aqui uma imagem um pouco mais de perto do satélite, praticamente uma linha reta, mas é bem longe. Uma imagem do banner, né, do evento, equipe feminina, a largada, a gente pode ver outros tipos de embarcação e acredito que seja uma prova interessante. Ainda não tive o prazer de participar, mas acredito que seja bem legal. E agora a gente vai entrar nos festivais. Eu coloquei aqui o Aloha Spirit, né, que é o festival mais consolidado aí dentro da nossa modalidade e também de outras modalidades do mundo aquático, vamos assim dizer. Então, a Aloha Spirit é uma competição que ela acontece desde 2009, então ela já tem 11 anos. Esse ano, por conta da pandemia, não teve nenhuma etapa ainda, mas ela é uma competição que nasceu com a canoa, né? Depois ela foi adquirindo outras modalidades, como a natação, a apneia, o stand-up, o surf ski e o paddleboard, que também são modalidades bem fortes dentro desse evento. Então, o Aloha Spirit hoje ele é o maior festival de esportes aquáticos da América Latina, né? Teve edições aí com mais de 1.000 atletas. O circuito tem de 3 a 4 etapas. As provas de canoa são normalmente entre 10 e 20 quilômetros. E o legal é que como esse campeonato tem visibilidade, tem uma televisão própria, enfim, tem bastante divulgação na internet e nos meios de comunicação, ele hoje em dia já consegue até atribuir premiação para algumas modalidades. Então, isso com certeza é um chamariz para os atletas, né? Bom, galera, por hoje é só, então. Espero que tenham gostado do tema, né? Quem tiver mais curiosidade, pode me mandar mensagem, pode escrever aqui nos comentários. Também, se quiser, pode pesquisar no Google, pesquisar em outras fontes. Se tiver alguma divergência, a gente está aí para acertar, tá bom? Galera, não esqueça de se cuidar nesse período de pandemia. A gente está muito ansioso para que as aulas voltem, mas a gente não pode atropelar as coisas, tá bom? Então, a Prefeitura de Ubatuba agradece a audiência de vocês. Se inscreva no nosso canal, curte, comenta e compartilha. Valeu!